primeiramente aqui o Bissemanário, não é isso, Santana? Isso. Bissemanário, nesta quinta-feira em formato tabloide, o Jornal da Orla circulando aqui pela cidade, por toda a região metropolitana, com esta capa aqui. Corre, Valmir, corre! Né? Evidentemente, se eu não estou enganado, tem a ver com o nosso Valmir Nunes, né? O nosso corredor aqui da cidade de Santos, completando aqui a manchete, notável por disputar e vencer corridas de grandes distâncias, com percursos repletos de adversidades, santista Valmir Nunes encara mais um desafio, uma prova nos Estados Unidos, por nada mais nada menos, amigo, que 24 horas de duração. É mole, não? Imagina você correr um dia inteiro, né? Deve ter um tempinho ali para um descanso rápido, imagino eu, né? Mas mesmo assim, hein, Marcos Santana? Explica aí essa manchete. Passa aqui os Valmir Nunes é um atleta, para quem a maratona é fichinha, né? Acho que ele deve fazer uma maratona por dia como treinamento e é um atleta que inspira não só outros corredores de alto rendimento, mas também as outras pessoas comuns a incorporarem a prática de uma atividade física ao seu cotidiano. Isso aí resulta em uma maior qualidade de vida para todos nós, né? Aliás, Edgar, se você me permite, eu gostaria de aproveitar a grande audiência do programa para retificar uma notícia que nós publicamos na página 2 dessa edição de quinta-feira. Página 2? Isso, é. Opa. Estamos noticiando a eleição interna do Partido dos Trabalhadores, que acontece no domingo agora. Já percebi. E o jornal publica que a eleição interna teria 3 candidatos, Maria Lúcia Prandi, o Francisco Nogueira, do Setaporte, Chico do Setaporte, e o Rafael Ambrosio. Quando, na verdade, o Chico, ele inicialmente, no começo do processo, ele apresentou o seu nome, sim, é verdade, pleiteando a presença municipal do partido, só que durante o processo ele decidiu apoiar o Rafael Ambrosio. Então, eu gostaria de aproveitar a oportunidade aqui do programa, a grande audiência do programa, principalmente junto aos formadores de opinião da cidade, e retificar de que o Chico do Setaporte não é candidato e, na verdade, ele apoia o Rafael Ambrosio. Perfeito, verdade. Está aí feita a retificação. O nosso Marcos Santana, você que abre na página 2, coluna em off, né, coluna política do Jornal da Hora, vai ver lá embaixo as 3 fotos, né? Maria Lúcia Prandi, o Chico do Setaporte e o Rafael Ambrosio, como 3 candidatos aí a conquistarem, a disputarem a presidência do PT de Santos, mas como disse Santana, a gente confirma aqui, o Chico do Setaporte não é mais candidato, retirou a sua candidatura em favor do Rafael Ambrosio. Então, Maria Lúcia Prandi e Rafael Ambrosio participaram com a gente até a semana passada do painel regional, à noite, às 22 horas. Essas 2 figuras, 2 petistas, é que vão disputar a direção do Partido dos Trabalhadores em Santos no próximo domingo. Bom, na sequência, a gente destaca aqui o Diário do Litoral, né? O DR que faz aniversário, faz uma festa de 15 anos na próxima terça-feira, lá no Salão do Tênis Clube de Santos. Jornal que destaca nessa edição, 11 milhões moram em favelas no Brasil, tá certo? Essa é a manchete dessa edição. O IBGE aponta 3 milhões de moradias precárias sem infraestrutura urbana, que continua sendo, lamentavelmente, um exagero, apesar do PAC isso, PAC aquilo, PAC Habitação 1, 2, 3, e as coisas continuam difíceis, continuam complicadas. Nossos convidados recebem aqui, como sempre, uma edição do DL, o Diário do Litoral. E completando aqui o Gazeta de São Paulo, jornal que circula em mais de 250 cidades aqui por todo o estado, também pelo nosso Vale do Ribeira, não é? O jornal Gazeta de São Paulo destaca aqui, após sanção, Justiça suspende aumento do IPTU na capital. Não é? Jornal que faz parte do mesmo grupo do Diário do Litoral. A Justiça suspendeu a lei de aumento do Imposto Predial Territorial Urbano, publicada ontem pelo prefeito Fernando Haddad. Né? O Haddad, a popularidade do prefeito de São Paulo, hoje, realmente não é das maiores. Está muito longe, não, Iberê? Depois de uma discussão desse tipo, de um aumento que ele deu aqui, todo mundo recebendo aqui a edição do Gazeta de São Paulo também. Né? Iberê, que é especialista em marketing político, como marketing político de gestão, não é uma boa, não, né? Na verdade, ele vai atribuir, já tinha acenado isso, quando começou a briga pela tarifa de ônibus. E aí ele justificava que para dar o subsídio, para poder manter a tarifa a um preço que pediam, teria que de alguma forma criar uma outra fonte de receita. Então já acenava que o IPTU deveria sofrer um grande aumento. Agora, além da proposta do prefeito, o que me pareceu mais ridículo foi a postura da Câmara de Vereadores, que acabou aprovando
não é? Na contramão da história toda, sem audiência pública, tanto que é uma das alegações da promotoria. A audiência pública estava marcada para na terça e eles fizeram a reunião corrida na segunda, aprovaram sem audiência pública, sem nada. Então me parece que essa prática acaba de alguma forma também manchando um pouco esta visão, embora o prefeito vá justificar que esta receita é necessária para que possa dar outros benefícios sociais. Não tem a mínima dúvida. Mas um aumento desse no ano eleitoral, realmente não deve estar satisfazendo em nada a cúpula do Partido dos Trabalhadores. Tem um reflexo, tem um efeito colateral muito interessante, que é o seguinte: como é que os vereadores pelas cidades do país afora vão criticar ou contestar um eventual aumento de IPTU nas suas cidades, sendo que um dos principais líderes do seu partido em São Paulo está querendo aumentar o IPTU dessa maneira, né? Foi feito aqui um desafio ao prefeito Paulo Alexandre, acho que foi na última segunda-feira, aqui, o aumento do IPTU, santistas que se cubram, não sei o quê, o que vai acontecer em 2014. Então, eu estou dando aqui de primeira mão a informação que eu tenho, informação importante, lá de dentro da Prefeitura de Santos, vai ser nada disso, bobajada. Não vai acontecer nada disso em Santos, vai haver um aumento muito pouco significativo, vai mexer muito pouco no bolso do santista, pode ficar todo mundo tranquilo. Quem não acreditar, que me cobre daqui a... Para se lançar o IPTU? Em janeiro. Janeiro está na mão. Chega em dezembro ou não chega, não? Chega em janeiro, não, comecinho pouco mais de um mês, né? Janeiro, né? Só janeiro chega. Janeiro. Janeiro chega o cara. Então, em janeiro você me cobra, né? Lá para o dia 7, 8 de janeiro, que a gente está de volta aqui, você me cobra sobre essa situação. Ô meu caro Amaury, como é que vai aí a área da cultura? Como é que vão as discussões importantes a respeito do desenvolvimento, um crescimento maior aí, de mais investimentos culturais aí, com os nossos representantes aí, os seus parceiros aqui de Santos, de Guarujá, de Cubatão, enfim. Eu acho que a discussão metropolitana seria importante também, né? Para a gente, antes da gente entrar especificamente na área de São Vicente. Bom, a cultura é complicado para todo mundo, né? Todo mundo tem dificuldade. Né? Sempre, mesmo quando a gestão pública passa por um momento positivo de arrecadação, a cultura sempre é o setor que tem a menor participação financeira e é um dos setores que tem a capacidade e a possibilidade de mudar de verdade a qualidade de vida do povo aqui no nosso país. Mas ele é sempre um setor com pouco recurso, mas isso se deve também por causa da população que não compreende que a cultura é importante e transformadora. Tanto que toda vez que começamos lá o processo da encenação, sempre tem alguém achando ruim, porque vai gastar dinheiro público, tem rua esburacada, a saúde está ruim. Ok, e eu vou defender com unhas e dentes os recursos para a área da cultura, independentemente de outros setores estarem passando por necessidade. Então não é porque nós temos segmentos da gestão que tem problemas que nós vamos causar mais problemas ainda para os outros, né? Então isso é bastante complicado. E a questão da metropolização, nos últimos encontros da Câmara Temática de Cultura, os secretários têm se reunido, isso é novo, né, pelo que me passaram, ter representantes de todas as secretarias, para que a gente consiga projetos em comum, e um dos projetos que está sendo discutido, que está sendo elaborado por todos, partiu da Câmara Temática da Cultura, é a possibilidade de circulação dos núcleos de quem produz cultura entre as cidades que fazem parte aqui da Baixada da região. Para você, eu tenho discutido muito na cidade com quem produz cultura, que você só tem uma cultura forte se os produtores culturais da cidade
se profissionalizam. A partir do momento que eles se profissionalizam, e quando eu falo isso, eu não falo se profissionalizar com relação à qualidade do produto, à qualidade do que eles apresentam, mas sim na forma como eles trabalham, na maneira como eles elaboram os seus projetos. E se nós tivermos produtores culturais fortalecidos, independentemente do gestor público ou da gestão pública, a cultura vai acontecer na região. E temos trabalhado muito por isso em São Vicente. E já começou a surtir efeito. Muitos grupos em São Vicente, muitos produtores culturais que não possuíam um CNPJ, que não, hoje já conseguiram se estruturar desta forma, e daqui a um tempo, inclusive, vão poder participar de editais, concorrendo a editais do governo do estado, do governo federal, vão poder receber aportes da iniciativa privada, o que não existia antes. Bom, Iberê, Marcos Santana e nosso Uriel, aqui o nosso secretário de Cultura, Mauri, à disposição da mesa. O que eu acho assim, cultura nesse país sempre sofreu. Nunca se deu a devida atenção a isso, até porque os governos acabam, de alguma forma, colocando um pouquinho para debaixo do tapete essa discussão. Se nós não temos educação, nós não podemos ter uma grande associação com cultura. Se nós não investirmos nisso, nós vamos continuar brigando por buraco na rua e assim por diante. Eu acho que isso é um estágio que o Brasil passa, e aí é louvável a atuação dos secretários de cultura e dos operadores da cultura nesse país, que por um esforço, às vezes, sobre-humano, acabam levando adiante essa ideia de cultura, esta necessidade que o país tem na formação do jovem, na formação deste caldo cultural, que é fundamental para qualquer país. Mas, lamentavelmente, nós sempre estamos brigando aí, com empréstimo de dinheiro para fora, com bolsa não sei o quê. Na verdade, a cultura fica lá naquele cantinho, miúdo, pequenininho, fazendo das tripas o coração. E a população, quando chia, ela chia porque ela também está desamparada dos serviços mais essenciais possíveis, que é saneamento, que é saúde, que é educação. Então, acaba de alguma forma cobrando, né? Cobrando de alguma forma esta iniciativa da cultura. É fundamental, e não existe país que tenha a representatividade a nível de um mundo que não tenha a base solidificada em função de cultura e educação. Então, nós estamos num estágio assim, meio andando para lá e para cá, não sabe como fazer. A cultura, os abnegados da cultura, e eu sempre disse isso, os abnegados da cultura são aqueles que ficam aí batendo cabeça, se virando com lei não sei o quê. Muito embora tenha algumas atitudes, né? Nós tivemos aí agora para desfile de moda, tem algumas coisas que ainda precisa se estudar nesse Brasil, entendeu? Mas, lamentavelmente, a cultura fica relegada a segundo plano. Diga, meu caro Uriel Vilas Boas, está quietinho aí. O Mauri começou a sua explicação dizendo do questionamento que pessoas, né? Eu não gosto de usar muito essa expressão povo, população, porque a gente coloca de forma muito ampla. Eu diria que pessoas reclamam dos investimentos que deveriam ser feitos em saúde, educação. Aí vem aquela questão. Eu não gostaria de ser secretário de Cultura para ficar sozinho na busca de soluções para determinados problemas. E quando a gente fala, nesse caso específico, se a gente quiser mencionar especificamente esse ato, que é muito bonito, de final de início de ano aí, né, em São Vicente, a gente percebe o seguinte: a prefeitura não poderia ficar sozinha nesse caso. Eu diria que o significado dessa apresentação traz para o comércio, por exemplo, comércio varejista, para os hotéis, para o supermercado, enfim, para a área de São Vicente. A divulgação desse fato. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão, como o Iberê coloca, da cultura. Cultura, ao longo do mundo, da história do mundo, foi motivo de contestações, de confusões, de brigas, e gente que criava fatos, né, criava ideias revolucionárias. E nós passamos recentemente pela ditadura militar, onde artistas, né, das mais variadas áreas
atuaram no sentido de conscientização, ou colaborando na conscientização da população, na busca de soluções desses problemas. Então, é uma questão que a gente coloca. Até onde a Secretaria de Cultura pode motivar os sindicatos, os vários segmentos sociais, sindicatos, associações de moradores, a classe empresarial, os estudantes dos mais variados níveis, para discutir não apenas essa questão financeira, não é isso. Discutir o investimento naquilo que é necessário em termos de fazer com que as pessoas pensem, avaliem, estudem, debatam e criem uma sociedade diferente. Aí nós teríamos, então, os impostos avaliados, porque nós temos a Suécia, a Dinamarca como exemplo, 60% de imposto é cobrado da população. Mas, por outro lado, ela acompanha direitinho onde é empregado esse imposto. Nós aqui não fazemos isso. Então, eu estou fazendo uma associação de ideias em relação a essa questão. A Mauri quer opinar sobre isso ou não? Depois o Santana questiona. Pois não, Marco. Bom dia. Interessante a observação do secretário, concordo com ele, quando ele diz que a população tende a reclamar de que os investimentos públicos são direcionados à cultura, porque o cobertor não é curto, ele é muito curto. Então, qualquer pedacinho que vá cobrir um outro pedaço que não seja a saúde, a educação, a tendência é que realmente a população reclame. Mas eu acho que o poder público, quando digo poder público, não só municipal, mas em todos os níveis estaduais e federal, devem pensar o fomento da cultura, o desenvolvimento da cultura associado à educação. Eu acho que uma iniciativa muito interessante, que é feita em várias cidades, inclusive em Santos, é o investimento no contraturno escolar. A criança, em um turno, ela tem a sua atividade educacional e no contraturno, se ela estuda de manhã, à tarde, ela faz uma outra atividade, seja no esporte e na cultura. Então, porque isso daí favorece não só ao desenvolvimento educacional da criança, estimula ela a procurar novos horizontes, mas também acaba preparando essa criança para outros desafios profissionais, inclusive. A partir do momento que ensina a ela noções de sociabilidade, de convivência, desinibição e assim por diante. Então, eu acho que é importante que a sociedade, de modo geral, pense a cultura nessa parte de desenvolvimento básico e não somente na cultura de alta performance, porque a partir do momento que desenvolvemos um trabalho muito forte com as crianças, vai acabar acontecendo o que acontece no futebol. A oferta de grandes talentos é muito grande, então é possível pensar grandes prodígios como Neymar e por aí vai. Então, acho que na cultura, a mesma maneira. Se tivermos o maior número de crianças exercendo a atividade cultural, então a tendência é que aumente o número de grandes artistas, e esses aí podem caminhar por si só e conseguir patrocínios de empresas privadas e outros grupos também. Muito bem, o Mauri Alves está fazendo aqui um apanhado do que foi dito aqui. Nós estamos em cima do break, né? O Central lembrou do Neymar. Se ele faz aquele gol ontem, juro por Deus, hein? Tem que todo mundo sair do estádio e voltar. Ele errou o chute, ele perdeu o equilíbrio no final, né? Comeu 1, comeu 2, comeu 3, chegou na marca do 4. Comeu 4, na hora de bater, não sei o que aconteceu, acho que o pé de apoio não firmou, não sei, perdeu o equilíbrio, bateu por cima do gol. Nossa Senhora. Família acolhedora, sempre uma informação importante da Prefeitura de Santos para você. Existem momentos em que as famílias ficam sem condições de cuidar dos filhos, não é? Até que os pais voltem a se fortalecer, as crianças ficam temporariamente em uma unidade de acolhimento. Mas nada substitui um lar. O programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos permite que você receba em sua casa crianças e adolescentes afastados, não é, das famílias de origem, oferecendo o carinho e os cuidados até que eles voltem aos pais. Seja uma família acolhedora você também. A proteção que as crianças e adolescentes precisam com o carinho que sua família sabe dar. Condições para esse programa: morar em Santos, ter mais de 18 anos, não ter interesse em adoção, não usar drogas ou álcool, não ter problemas financeiros, ter moradia digna, e a família deve aceitar a participação no programa. As crianças têm entre 0 e 18 anos incompletos, e o interessado pode acolher mais de uma criança se quiser. A família recebe ajuda de custo de R$ 386,60 por criança. Contatos na rua Clay Presgrave do Amaral, número 26, bairro do Boqueirão, aqui em Santos. E o telefone é o 3251-9333, ou o painel Debates volta em instantes. Nós estamos voltando com o segundo bloco do painel Debates. O assunto aqui é cultura, não é? A área da cultura é representada pelo secretário da pasta, secretário da Cultura de São Vicente, o Amaury Alves.
Também com a gente aqui o professor Iberê Cirna, o nosso Uriel Vilas Boas e o companheiro jornalista Marcos Santana. Tá certo? O telefone segue aí aberto para você, 30 17 91 10. Envie a sua pergunta, seu comentário, participe conosco aqui do painel Debates. E o Amaury faz aí uma tomada geral de tudo que foi dito aqui com relação à cultura da cultura, não é? O que é a importância que tem a cultura e as dificuldades que a cultura vive em São Vicente, em Santos, em Manaus, em Porto Alegre, em todo o país. Inteiro, né? E eu vou dizer que hoje não é em todo o país, a Europa passa por uma situação também muito parecida. Eu tenho muitos amigos que são produtores culturais lá e com esta queda de arrecadação, com este problema financeiro que assolou a Europa, os cortes na área de cultura foram imensos. E por que isso? Porque a impressão que as pessoas têm é de que se você cortar na cultura não afeta em absolutamente nada. Eu não digo que todas as áreas não devam participar, sim, enxugando, diminuindo, participando dentro de um processo necessário para colocar a casa em ordem, não é? Cada um tem que apertar um pouco o seu cinto. Mas é que normalmente a impressão que as pessoas têm é que você pode eliminar, na verdade, os investimentos no segmento de cultura. Tá? E não é isso. A cultura, como estava dizendo, a cultura que é associada à educação, um colega aqui comentando no outro bloco, a educação ela informa, mas quem forma de verdade é a cultura. A cultura é o eu sou. Eu sou aquela cultura que eu tenho. E cultura aí entra tudo, desde a cultura popular, a cultura erudita, né? A cultura é que faz uma nação, é que faz uma comunidade ser o que ela é. São essas características adquiridas com ações desenvolvidas por aquela comunidade que criam a cultura de cada localidade, que criam a cultura de um país. Quando você fala em Brasil, o que vem primeiro é samba e o futebol faz parte da cultura do brasileiro, mas não é só isso, né? O Brasil é um caldeirão imenso de manifestações culturais de todos os segmentos e você precisa manter isto vivo. Ou nós perdemos as características, como acontece muito hoje, você entra num shopping, todas as propagandas são em inglês, o que não acontece em Portugal. Em Portugal eles não usam mouse, eles usam o rato. Eles fazem questão de usar as palavras em português para defender a cultura, senão, porque a cultura ela se transforma. Se a sua cultura enfraquece, a cultura do outro que é mais forte toma conta e você perde a sua essência, perde a sua característica. Essa coisa aí é antiga aqui no Brasil, né? A história do macaco Brás e tal, né? Por isso que é tão importante essa defesa. E aí eu cito um exemplo, isso é um grande exemplo, acho que é um estudo de sociologia, é o espetáculo que acontece em São Vicente, que é da encenação. E para mim, enquanto produtor cultural, enquanto morador nascido na cidade, eu vejo a importância do espetáculo, que ela é muito maior durante o processo de elaboração do que propriamente na apresentação em si. Um espetáculo que consegue reunir 1000 pessoas da comunidade, onde a grande maioria são de voluntários, para desenvolver, que trabalham durante dois meses, 2 meses e meio, pondo dinheiro do bolso, pagando a sua passagem, deixando muitas vezes, a gente tem relatos de pessoas que pedem demissão quando chega próximo dos ensaios, porque eles querem participar, pedem demissão do trabalho. E por que isso? Porque a encenação hoje, ela não pertence à administração. A encenação, ela pertence à cidade. A encenação é o momento em que as pessoas, muitas delas... Eu tenho uma senhora lá de 92 anos que participa não sei há quantos anos da encenação. A encenação é o momento em que as pessoas se sentem fazendo parte da cidade, se sentem fazendo parte da sociedade. E é um momento de aprender. Muitas vidas se fizeram e foram formadas, muitas parcerias, muitos casamentos ali dentro. Profissionais saíram dali da encenação para seguir, inclusive, áreas que não eram especificamente artísticas, mas que foram auxiliados por esta ação.
Então é uma ação importantíssima para formar as pessoas, não somente para preservar a história da cidade, para valorizar a história da cidade, mas para fazer com que as pessoas se encontrem. É um grande momento de conexão, onde pessoas de diversas condições econômicas e classes sociais têm a oportunidade de trabalhar em conjunto, buscando um resultado, que é o aplauso, que é o brilho no final da apresentação. Muito bem. Pois não, Beira? Lógico que a gente está falando e veio a empolgação do Amaury, e eu vou fazer uma perguntinha para o Amaury. Há quantos anos você faz a encenação em São Vicente? Bom, eu comecei a fazer com os meus 16 anos, participei durante praticamente todas as encenações até 2002. Depois houve uma lacuna de 10 anos e eu retornei fazendo a de 2013 e vou fazer a de 2014. São mais de 20 que... Você vai dirigir a encenação? Dessa encenação novamente. O texto, a direção, a cenografia e a produção geral. Vai ser um musical. Nós experimentamos um musical em 2013 e a população aprovou. O resultado foi bastante positivo. Nós conseguimos, com o musical, incluir já grupos de dança, cantores. Nós conseguimos juntar vários segmentos artísticos no espetáculo e nós vamos repetir isso com músicas do Flávio Medeiros, que é um compositor excepcional, um santista que hoje mora em Los Angeles, que produz hoje para a indústria cinematográfica nos Estados Unidos e recentemente foi convidado para ser professor da Los Angeles Film School, uma das principais escolas de cinema nos Estados Unidos, e é ele que está fazendo novamente as músicas, é meu parceiro nessas produções há muitos anos. Ele começou a produzir profissionalmente, o primeiro trabalho dele foi comigo. Eu até fiz essa pergunta assim, porque o telespectador também vai entender essa empolgação do Amaury. Nos cabe aqui o seguinte, analisar que se isto não pertence a nenhuma administração e pertence ao município, ou àquela região, me parece que falta um pouco de sensibilidade dos governantes em abrir para a participação das empresas. As empresas poderiam, de alguma forma, acreditar mais na cultura e investir mais na cultura. Porém, com a carga tributária que existe nesse país, sobra pouco para a empresa pensar em cultura. Este é o grande problema. Aí cria ali a Lei Rouanet, cria a lei não sei do que, o incentivo não sei da onde, mas ainda é muito pouco. Lamentavelmente não podemos criticar o empresário, porque o empresário já está até o nariz de impostos. A carga tributária nesse país é um absurdo. Então, não dá para você comparar com outros países, onde a carga tributária, embora possa ser um pouco alta, ela é muito bem aplicada. Quer dizer, então você reverte isso para a comunidade, não é o nosso caso. Então, se o governo tivesse um pouquinho menos de fome, o governo, eu digo em todas as instâncias, tivesse que comer um pouco menos, ele poderia pensar em ter parceiros na área empresarial que poderiam sim dar uma sustentação muito importante para a área da cultura em qualquer país, não só no Brasil. É que, lamentável, no Brasil, todo o dinheirinho que sobra lá vira imposto. Aí imposto vai para o cofre não sei de quem, que paga não sei o quê, que custeia os cartões corporativos, e assim nós vamos. Não sobra dinheiro. Culpar o empresário? Não. Acho que tem que incentivar o empresário. Como? Dando oportunidade dele participar da cultura, mas aliviando um pouco a sua carga tributária, porque senão é impossível. Professor, se me permite, eu queria fazer uma observação em relação à questão da participação dos empresários na cultura, que eu acho que me parece que falta um pouco mais de esclarecimento, de conscientização de como os empresários, até mesmo pessoas físicas, podem participar por intermédio da Lei Rouanet, por exemplo, porque muitos empresários deixam de apoiar a cultura por falta de informação adequada. Porque, na verdade, quando eles direcionam um recurso
para financiar um projeto cultural por intermédio da Lei Rouanet, ele não vai pagar nada a mais. Apenas uma parte do que o governo receberia vai para aquela produção cultural. É um caso de renúncia fiscal. Então, acho que falta, nesse momento, no Brasil, não só aqui na nossa região, mas no Brasil, de modo geral, um esclarecimento maior para que pequenos empresários, empresas de pequeno porte, até mesmo a pessoa física, possa colaborar com esses projetos culturais. Eu vou fazer uma observação. Hoje nós temos em São Paulo o PROAC, que é uma lei de incentivo onde é renúncia fiscal de ICMS e que as empresas têm preferido. É mais fácil você usar o PROAC do que o Rouanet, mas existe, vou citar, recentemente eu estive em Campinas, eu tenho a minha companhia de teatro e tenho a minha agência de comunicação. Eu estive em Campinas, onde estava fazendo um atendimento a um novo cliente e com relação à Rouanet, na verdade, eles teriam disponibilidade de ICMS para isso, mas eles não têm interesse. Para eles não faz diferença, não existe essa consciência, e é uma multinacional, não existe essa consciência de investir em cultura, mesmo através de renúncia fiscal. Então não é só o esclarecimento, não. É uma questão de cultura do empresário no Brasil. De sensibilizar o empresário. Exatamente. E a cultura, ela acontece e aconteceu na história da humanidade sempre através de mecenato. Sem o mecenato, dificilmente nós não teríamos nenhuma obra do Leonardo da Vinci. Nós não teríamos nenhum Caravaggio, ninguém ia saber, ia ter contato com a Mona Lisa, porque eram os mecenas, era o governo, era a igreja, era alguém que bancava a produção. Como acontece hoje. Você precisa. Existem algumas artes que são mais comerciais. Mas também essas artes mais comerciais, elas se dissolvem com uma facilidade, uma velocidade gigantesca. Essa arte mais comercial consegue dar sustentabilidade para o artista que continua lá a desenvolver o seu trabalho. E eu não estou questionando, dizendo que está errado ou não. Mas o público acaba consumindo muita coisa ruim. Fazendo com que apenas o que é ruim tenha espaço de mídia, porque como vende muito, acaba tendo mais espaço nas mídias do que propriamente o que teria um produto cultural que é mais agregador, mais formador, que poderia aí colaborar com o desenvolvimento humano. Mas aí, me permita uma coisa só, rapidamente. Nós também estamos vivendo hoje num mundo globalizado. Então, a partir do momento que você tem essa visão de mundo globalizado, essas barreiras culturais terão que ser defendidas pela origem. Porque se ele for depender do processo de globalização, nós vamos ter aí como o mouse, porque a língua passa a ser universal, os costumes universais. Padrão, né? E quando você fala, e quando você fala da riqueza da cultura, você está falando, como o Marcos lembrou aqui, da época do Renascimento, entendeu? Lá no tempo dos Médici, no tempo... Fora isso, culturalmente, as barreiras começaram a cair, então fica extremamente difícil. E aí ele diz assim, o Amaury conta a historinha, vai numa multinacional e ele não tem muito interesse. Ele não tem interesse, porque ele já está dizendo, ele já disse antes, é multinacional. Ele não está aqui, porque não existe nenhuma obrigatoriedade, da manutenção dele pela cultura da região que ele está. Então, como é multinacional, ele pouco está se lixando para a cultura do país. Ele é multinacional. Veja bem, ele possivelmente veio, não sei de onde aí, o mundo globalizado cria esse tipo de dificuldade. E que nós temos que aprender, dentro desse balaio de gato, a tirar uma forma de preservar a cultura brasileira, senão não dá. Uriel, você quer completar com alguma coisa, né? Aqui eu gostaria de completar com o seguinte aspecto. Nós estamos discutindo aí a questão cultural, mas eu diria, nós precisamos discutir também, e nessa questão da financeira, a área empresarial. Porque, e mais ainda, eu sou presunçoso em dizer que não deveria ser apenas e tão somente São Vicente, porque a região metropolitana se beneficiaria como se beneficiou para o estado de Pernambuco lá com a Paixão de Cristo, que eu não vi na televisão com o mesmo destaque,
a encenação a respeito de São Vicente. E o nosso público é do mesmo tamanho do público que frequenta a Paixão de Cristo em Nova Jerusalém. Consequentemente, nós temos aí essa questão a ser colocada nesse nível. Eu diria, tá bom, não vamos discutir cultura não, vamos discutir economia. O empresário que for inteligente nesse aspecto, nas várias áreas, transporte, alimentação, estadia, leva vantagem. E a Mauri chegou a mencionar aí uma participação de 1.000 pessoas, não é? Então não pode ficar por conta apenas da Secretaria de Cultura esse problema. Eu acho que deve ampliá-lo de tal forma que leve a motivação, porque as outras cidades da região também vão se beneficiar. Eu não sei se existe na Argentina, no Chile, nesses países aí, alguma chegada de um... A Argentina tem uma encenação, inclusive é uma cidade irmã de São Vicente, que começou a fazer uma encenação, Corrientes, começou a fazer uma encenação lá, diz que é pequena, eu provavelmente vou lá assistir, mas que chega no Rio, só que são os espanhóis, e que eles fazem a fundação da cidade depois que eles estiveram aqui. Inclusive esse ano nós estamos trazendo, eles já vieram assistir algumas vezes, mas nós estamos trazendo alguns atores de lá de Corrientes para participar da encenação aqui. E nós vamos eleger entre o grande elenco das pessoas voluntárias, eles mesmos vão escolher 2 atores da comunidade para participar da encenação lá na Argentina, para que a gente crie essa circulação. Uma boa relação aí, né? Bom, estamos em cima aqui do segundo break, né? Vamos para um rápido intervalo. Quero saber depois do Amaury ainda sobre a questão da encenação, se ela vai ser uma encenação enxuta, né, como foi feita em 2013, questões financeiras, enfim, aquela situação toda que a gente acompanhou, ou se vai ter um glamour maior aí, como a gente está acostumado aí em anos anteriores, e também com relação ao Teatro Municipal de São Vicente e outras questões envolvendo a área da cultura da cidade. Voltamos já já. Estamos de volta, este é o terceiro e último bloco desta edição do nosso painel Debates, que conta aqui com o secretário de Cultura da cidade de São Vicente, Amaury Alves, com o nosso professor Iberê Cirna, o companheiro Uriel Vilas Boas e o jornalista, o nosso companheiro Marco Santana, do Jornal da Orla. E eu queria então entrar nessa questão rapidamente da encenação, que chama muita atenção de todos, sempre, né, o Amaury? Vai ser uma encenação financeiramente enxuta, como foi de 2013, vamos ter mais investimentos, glamour, aquela coisa toda de anos passados. Explica pra gente aí como é que... Olha, tem que esperar. Eu tenho... Há controvérsias, né? Os recursos serão menores, mas eu vejo, quando se fala em glamour, se glamour é luz acesa e piscando, e um cenário gigantesco, nós não teremos. Para mim, glamour é fazer ao público permanecer até o fim, como aconteceu este ano, aplaudindo o grande elenco por mais de meia hora, para quem esteve presente sabe que eu não estou mentindo, e saindo de lá com um sorriso e querendo voltar no dia seguinte. Isso, para mim, é a grande glória, né? E a grande função da encenação junto ao público. É emocionar o público com a história sendo vivida no local onde o fato aconteceu. Né? Então, isso nós conseguimos fazer em 2013, eu havia dito que nós faríamos. Né? Eu me emociono. Eu sou vicentino de nascimento, com pai nascido na cidade também. Minha família tem mais de 100 anos em São Vicente. Inclusive minha avó completa 100 anos em janeiro, agora está viva, minha avó. Bom, hein? E eu encontrei eu passando na rua, não reconheci, mas passou uma senhora por mim, olhou para mim, Amaury, arrasa! Assim, porque é emocionante essa relação das pessoas com a encenação e essa torcida para que dê certo. Né? Então as pessoas... forte que a cidade as tem, pessoas ficaram bastante contentes da forma como nós fizemos, e nós fizemos, como eu havia prometido, um espetáculo que ia emocionar o público. E o espetáculo emocionou o público. Isso não sou eu que digo, é quem assistiu, quem teve a oportunidade de ir, e nós vamos repetir isso. Estamos correndo atrás para que a gente consiga mais recursos. Nós já temos, através de uma emenda parlamentar do deputado Luciano Batista, reservado 1 milhão para isso, um patrocínio da Sabesp, que estamos fechando os valores ainda esta semana, negociações com outros possíveis patrocinadores e alguns apoiadores locais. Onde o empresário local não
participa. Na verdade, o empresário local algumas vezes participa, é o caso da UniBR, que nos cedeu espaço para ensaio, que está sorteando, nos cedeu uma bolsa de estudos para um curso universitário para a gente sortear entre o elenco, é o caso do Monumento Shopping Car, que já colaborou conosco, vamos atrás deles lá para que eles colaborem novamente. Em 2013, nós sorteamos uma moto para o elenco como incentivo, isso a gente não foi muito divulgado, mas nós sorteamos e foi doada a moto para que a gente pudesse sortear ali entre o elenco. Então, a gente acaba tendo sim alguns empresários locais que entendem o significado da encenação para a cidade e participam. Eu tenho certeza que eles têm obtêm um retorno bastante positivo com isso. Então, a nossa encenação, ela vai ser sim muito emocionante. Nós temos aí um musical que vai empolgar a plateia, que vai fazer aquela arquibancada tremer novamente e fazer o público permanecer até o final. Já tem o Global aí que vai representar Martim Afonso? Não, o Global não. Nós estamos em negociações, porque também é um período onde eles estão acertando os contratos deles com a TV, e eu procuro, na verdade, trazer os que eu conheço já, que tem uma certa relação pessoal, que fica muito mais fácil de você lidar. Foi o que aconteceu esse ano com o Carlos Casagrande e com o Cláudio Fontana, inclusive eles são de São Paulo, eu não tive que gastar nem com hotel e muitas vezes nem com refeição para eles, porque eles falaram, Mauri, posso subir e descer? Eu falei, pode não, deve, não é? Porque assim facilita e eu não gasto com um hotel. Então esse cara fica preso na eles estrada, subiram e desceram, eles saem bem antes, aí tem que dar um azar muito grande, né? Tem que dar um azar muito grande. Se imigrantes, não precisa ter tanto azar assim, Mauri. Mas, vamos contando que tudo dê certo. Deu certo, né? Conseguimos economizar com isso também. Então a gente tem uma gestão bastante enxuta. Eu prefiro usar recursos, inclusive da encenação desse ano, sobraram, foi a Associação dos Artistas que fez a captação e sobrou R$100 mil. Aí eles disseram, Mauri, sobrou R$100 mil, o que nós fazemos? Eu falei, compra uma van para a Secretaria da Cultura, que nós não temos transporte. Hoje nós temos uma van lá, 16 lugares, ar-condicionado, novinha, que transporta os grupos artísticos da cidade e os alunos de tudo para tudo quanto é lado. Inclusive, amanhã está subindo com um grupo de atores voluntários que participam da encenação e está indo a São Paulo no Sesc Santana, também numa parceria, para que eles vão assistir gratuitamente o espetáculo As Folhas de Cedro com o Hélio Cícero, que é um ator que vai participar novamente da encenação e que é considerado um dos principais atores do teatro brasileiro. Só passar aqui uma questão que eu acho que é interessante para o Mauri responder, para a mesa comentar aqui do Nito da Lemoa. Ele pergunta ao secretário o que ele acha do Vale Cultura, se o Vale Cultura ajuda, evidentemente, a desenvolver a cultura. Né? Olha, toda ação voltada para o desenvolvimento da cultura é bem-vindo. Né? A minha única preocupação é que, é claro, é o livre-arbítrio, a pessoa vai escolher o que ela... mas a minha preocupação é que, por exemplo, o Vale Alimentação, muita gente troca por cigarro, né? Vocês sabem disso, e troca por produtos que não é alimento. Ela tem o vale dinheiro, né? E eu não sei como vai ser feito esse controle. E pode ser que o Vale Cultura não se transforme num retorno de um produto cultural para a população, e sim um reforço de caixa para muita gente. Né? Esse é um receio que eu tenho. Mas toda a iniciativa é bem-vinda e eu torço muito para que dê certo. Né? Aí só o tempo vai dizer, como muitas outras iniciativas que foram criadas, né? Só o tempo vai dizer se o Vale Cultura é positivo. Mas, mais uma vez, o Vale Cultura também é passar responsabilidade para o empresário, não é o caso da meia entrada, que eu sou contra a meia entrada, eu sou produtor cultural. Eu falo, então, para eu ter meia entrada, para eu oferecer o meu produto com meia entrada, eu quero algum incentivo do governo. Ele me obriga, na verdade, a assumir... Então, na verdade, meia entrada não existe, porque alguém acaba pagando a outra metade. Exatamente, né? É isso. Isso atrapalha. É que nem a tarifa de ônibus. Isso atrapalha. Alguém paga. Mas atrapalha quem produz. Não atrapalha o mega espetáculo que as pessoas estão dispostas a pagar 300, 400 ou 500 reais por isso. Mas aí agora, custa 500 reais justamente por isso. Custa 500 reais justamente por isso. Sim, mas eles conseguem mesmo assim realizar
não é? Esses grandes eventos. Eu fui assistir há 2 anos atrás, fui assistir em São Paulo o Roger Waters, The Wall, não é? E o ingresso era 300 ou 400 reais e levei os filhos para assistir um grande espetáculo, aquilo lotado, abarrotado, não é? E as pessoas pagando, é um ingresso caríssimo. 400 reais é muito dinheiro. Mas eu vou dizer esse valor só no Brasil, que em outros lugares... Exato, é muito, muito mais baixo. Mesmo show... muito mais baixo. Mas é pelo efeito da minha entrada também. Então, o Vale Cultura também vai ficar para o empresário. Não para o empresário que produz cultura, mas para o empresário que contrata seu empregado. Ele que vai pagar o Vale Cultura. Eu fico olhando aqui, então, quando ele estava falando da encenação, de artistas e assim... Eu não posso deixar passar em branco isso. Porque todo artista, ele se traja com exclusividade, né? Ele sempre tem um diferencial. E eu hoje, observando na mesa aqui, eu gostaria, Boturno, se me permite, de pelo menos saber a procedência da camisa do nosso... glorioso jornalista Marcos, porque é uma coisa absurda. Eu não admirável. Entendeu? Eu fiquei assim, isso é partista mesmo. Eu só gostaria de saber a origem. Aqui na sala aqui da TV, na verdade, parada ali para olhar, falou, tá diferente. Na verdade, quando o Aldo informou quem seria o convidado principal, que é o secretário de Cultura, falou assim, então eu vou ter que me vestir devidamente, porque o pessoal ligado à cultura, então preferi um visual mais descontraído, né? E é um presente de uma pessoa muito querida, que eu admiro muito, uma profissional muito competente e um caráter muito grande. É verdade. É característica do programa, é descontraído também, né? Vale a brincadeira do Iberê com o Marcos Santana, sem dúvida. O Cosme da Areia Branca diz aos convidados, o que vocês acham que foi divulgado na mídia ontem, de superfaturamentos em obras listadas em ferrovias no atual governo do PT, que diz que não faz nada e são sérios. Será que esse dinheiro, ou esses milhões, né, se fosse um pouco para a cultura, não ajudaria? Claro que ajudaria a área da cultura, não teria dúvida. Vou até dizer, esse desvio de 500 milhões que descobriram em São Paulo agora, Prefeitura de São Paulo. Na Prefeitura de São Paulo, 500 milhões para a área da cultura em São Paulo e, nossa, ia ser um estardalhaço para quem faz, para quem assiste, se esse recurso fosse destinado para a cultura, mas aí vai a fiscalização e vai a cobrança da população para que o recurso seja investido em cultura. Isso não existe, as pessoas não cobram isso, as pessoas cobram que passaram-se 2, 3 dias, eu não estou dizendo que isso é para acontecer, mas 2, 3 dias que não recolheram lixo, isso dá uma confusão danada. Agora, Cubatão tem um teatro lá que começou a ser construído há mais de 20 anos, já engoliu fortunas e não vai ser mais teatro. Parece que foi divulgado agora que o Teatro de Cubatão vai virar mesmo um hospital, alguma coisa assim. O de São Vicente era para ter sido inaugurado em 2011, está lá cheio de problemas de ordem financeira, de ordem administrativa, retomaram agora de forma bem lenta, mas as obras foram retomadas, fizemos uma vistoria técnica, questão de uns 15 dias atrás, estão lá colocando urdimento, as varas, ar-condicionado, piso, mas aí quando me perguntam, quando vai inaugurar? Eu falei, isso depende de tanta coisa, né? Eu espero que no ano que vem inaugure o teatro. Mas aí, Edgar, deixa eu aproveitar sucinto. Mas aí quando a gente fala que a população chia, a população, coitada, é essa mesma que chia, que a gente fala, olha, precisava ter cultura, é a mesma população que ganha o salário mínimo escochante que se paga, que morre em maca no hospital, que não tem escola, que não tem moradia, que não tem saneamento. Esse mesmo povo é o que vai falar para você, quer dizer para ele, olha, veio a cultura, ele fala, primeiro eu preciso viver. Primeiro eu preciso ter onde me cuidar, onde estudar, que ganhar, como ter dignidade na vida, para depois pensar em cultura. Então não dá para culpar o povo, sim os governantes. Mas ninguém culpa o povo de forma alguma. Eu só gostaria de aproveitar esse gancho de dizer, quando termina o desfile da escola de samba em qualquer carnaval, 1 mês, 2 meses depois, a estrutura da escola já está debatendo e discutindo o próximo desfile. Então, nesse aspecto aí, eu penso que é um potencial muito grande a ser aproveitado. Esse grupo que você tem, 1.000 pessoas e mais outros segmentos sociais que possam participar dessas discussões, porque é uma forma de estruturar e levar a grandeza do movimento
para que haja repercussão positiva. E só acrescentaria um detalhe, quando a gente vê falar muito aí de desvios financeiros, 500 milhões em São Paulo, eu vejo falar nos fiscais e nos auditores que estão sendo presos e processados. E os empresários que se beneficiaram desse, não se fala neles. É curioso essa situação nesse país brasileiro, nesse país continental. Então a gente analisa sob esse prisma, levando em conta que essa questão vai necessitar de verbas públicas, vai necessitar de investimento particular, e se você levar a comunidade a discutir e contestar, não contestar pura e simplesmente, mas discutir a questão, penso eu que a repercussão será muito positiva para todo mundo. Para encerrar, não dá mais para encerrar. Tem uma pergunta pendurada do Ricardo Mota, a gente agradece a participação, né? Mas em cima da hora não tem como fazer essa pergunta ao Mauri. A pergunta fica com a produção, o Mauri, se possível, mantenha o contato e responde ao nosso telespectador, com vários outros que ficaram impossibilitados da gente fazer a pergunta aqui ao secretário. Mauri, obrigado, sucesso na secretaria. Tem uma outra com a gente aqui, valeu? Muito obrigado e compareçam, assistam a encenação deste ano. Em janeiro, né? Janeiro, de 22 a 26. Tá certo. Berê, obrigado por estar com a gente mais uma vez, como o nosso Uriel Vilas Boas também, e o companheiro Marcos Santana. Eu queria deixar um beijo especial para a Elvira, Elvira, ela está assistindo a gente. A camisa que você me deu fez sucesso. Viu? Obrigado. Elvira que compôs. Elvira que é responsável pelo visual. Parabéns, Elvira. Ficou bem o homem, viu? Obrigado a todos que nos acompanharam. A gente fica por aqui com o Painel Debates, reprise às 8 da noite. A gente volta amanhã com o programa 13h, mas às 10 da noite tem um painel regional também. Tchau, obrigado.